direcionado para ele, né? Para a saída dele, para a queda do governo dele. Agora não, agora foi uma situação que até essa coisa das redes sociais ajudam, né? Porque você vai se juntando através de Twitter, através de Facebook, e aí uma coisa que acontece lá no Nordeste acontece simultâneo aqui em Curitiba, mesmo com essa distância louca desse país enorme que a gente vive, as coisas aconteceram. Então acho que esse momento de turbilhão no Brasil ele já vem acontecendo há muito tempo e agora o povo perdeu a paciência, né? O povo perdeu a paciência, não sei se foi proposital, né? No momento de Copa das Confederações, no momento em que o mundo nos olhava, mas eu acredito que foi legal porque o povo tem que ir para a rua. Nós vivemos numa democracia, uma democracia muito nova, e que de repente a gente está começando a saber usar as armas que nós temos, né? Não, para mim não passa batido. Eu só acho que a CBF não tem uma interferência no futebol tão grande. Eu acho que a CBF cuida da seleção brasileira. Eu acho que quem cuida realmente do futebol brasileiro é a Globo. A Globo é que comanda. Por exemplo, a gente joga bola 10 horas da noite. Pra eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho que ficar no hotel o dia inteiro esperando um jogo 10 horas da noite. Já é ruim, mas porra, eu tô num hotel, confortável, tranquilão, na boa. Vou só jogar, 90 minutos vai acabar o jogo, vou tomar meu banho, alguém da minha família vai me pegar, eu vou pra casa. Ou se eu jogar fora de casa, eu pego ônibus, volto pro hotel pra no outro dia voltar pra casa. Agora, eu fico pensando num torcedor do clube, como já acontecia comigo, o cara sair de casa, do trabalho dele, para chegar no clube, no estádio às 10 horas da noite, assistir um jogo. O jogo vai acabar meia-noite, o cara voltar para casa, o cara ter que acordar às 7 horas da manhã no outro dia. Isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia, não tem como. E aí, porque não adianta, a gente sabe que a Globo trabalha com a novela. Eu brinco aqui com os caras, o jogo de quarta-feira é depois do último beijo da novela. Deu o beijo da novela, vai começar o jogo. Entra lá o narrador, quem estiver trabalhando no dia, chama e tal, e vamos embora. Então, a posição da CBF, eu acho que na verdade a CBF para os clubes brasileiros é só uma sala de reuniões. A CBF está lá como um salão de reuniões. Agora, na minha opinião, eu não conheço os bastidores, isso eu estou dizendo de quem vê à distância. A CBF cuida da seleção brasileira. A seleção brasileira evoluiu muito em termos de patrocínio, de dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe. Agora, em termos de futebol, de crescimento, de comando, realmente, eu acho que quem tem é a Rede Globo. Eu não sei, cara, eu não sei como é que funciona, porque na verdade eu já perco muito tempo e perco muito da minha energia tendo que trabalhar, tendo que ver as coisas do meu clube, tendo que ver a situação de dia a dia, e fora isso eu tenho a minha vida à parte. Então eu só posso falar, eu só emito opiniões de coisas que realmente eu conheço. Então, se você me perguntar como pode mudar, eu desconheço essa história, porque eu nunca tive tempo para buscar situações novas para fazer que fosse diferente na frente. Digo para você que tenho muita curiosidade. Agora, essa minha curiosidade ela só vai ser diminuída ou terminada de vez quando eu não estiver mais jogando, que aí eu vou ter tempo para conversar com as pessoas, buscar outras coisas, porque hoje em dia, com essa coisa do futebol, principalmente aqui no Curitiba, que a gente tem que fazer essa coisa diária de mostrar para os outros de que é possível a gente, por exemplo, ganhar em Porto Alegre do Grêmio, ganhar do Corinthians no Pacaembu. Isso, como energia, a gente perde muita energia e perde muito tempo. E fora isso tem a minha vida pessoal, então eu realmente não sei te dizer o que fazer. Agora, eu acho que as pessoas que dirigem os clubes, presidentes, diretores, essas pessoas têm esse conhecimento e talvez tenham a solução para fazer um futebol diferente. Não, para mim, no meu pensamento, eu parei de ir com o Parreira. E depois do Parreira veio o Dunga e veio o Mano Menezes e agora voltou o Filipão. No meu pensamento, naquela situação que eu comentei agora há pouco, por pura opção do treinador. Pelo treinador achar que existiam jogadores que se encaixavam melhor naquilo que ele imaginava. Nunca olhei como perseguição, nunca olhei como conflito de interesse e continuo não olhando. Para mim, cada convocação que o Filipão faz agora, o Filipão faz dentro das conversas que tem com o Murtosa, que ele confia muito, com o Parreira, que agora é da comissão técnica dele, e dentro das convicções que ele tem. Não concebo acreditar que exista uma situação diferente. Dunga e Mano Menezes também. Mesma coisa. Eu falei o Filipão porque o Filipão é o treinador de momento.
Mas tanto o Dunga quanto o Mano Menezes, eu prefiro acreditar que eles convocavam dentro das convicções que eles tinham e que trocavam ideia com seus pares ali de comissão técnica. Não, nunca fiquei frustrado. Nunca? Na verdade, a minha única frustração com a seleção brasileira foi a não ida em 2002, porque eu tinha certeza que eu iria. Eu tinha absoluta certeza que eu jogaria o Mundial. Principalmente depois que o Djalminha deu a cabeçada no Irureta, eu achei que eu iria mesmo. Essa foi a minha única frustração. E também trago comigo que o Filipão não me levou pelas convicções dele de que os outros jogadores se encaixariam melhor naquilo que ele queria. Não vejo como, as pessoas do Alex foi injustiçado, ou o interesse de um terceiro, uma outra situação. Não, nunca vi isso. Eu vi como uma convicção do treinador que preferiu levar outros jogadores. Agora, esse tipo de papo, foi fulano não merecia isso, entre nós jogadores, isso sempre existe até hoje. Existia antes de eu jogar futebol, entendeu? Porque cada um tem os seus preferidos, não adianta. Hoje o Filipão leva 22, eu duvido que os seus 22, os meus 22, os 22 dos amigos nossos sejam os mesmos do Filipão. Esse goleiro, o goleiro do outro time é melhor que esse centroavante não merecia, tinha que o outro. O mesmo vale para o esquema, a hora que ele monta o esquema, o cara tá jogando pelo lado, depois o cara não podia jogar, tinha que jogar o outro. Então isso eu vejo como normal. Não, mas eu nem me permito pensar, porque a última convocação que eu tive foi em 2006, né? Nós estamos falando em 2013. Fazer atualidade, a questão de quem tá bem. Mas a questão é que você tem que perguntar pro Filipão, você não tem que perguntar para mim. Se amanhã sair a lista e o meu nome tiver, eu vou com a maior... vou com a maior satisfação do mundo. Não, nunca encerrou o ciclo. Nunca encerrou o ciclo. O ciclo só vai encerrar a partir do momento que, pra mim, tá encerrado, porque eu não vou fazer em 7 anos. Agora, eu nunca disse eu não vou pra seleção, eu não quero mais ir pra seleção. Isso eu nunca fiz. Se o Filipão sai a lista, o meu nome tá, eu vou com a maior satisfação. Seria um prazer jogar na seleção brasileira. Agora, sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. Só isso. Eu acho que a Lei Pelé bagunçou um pouquinho, né? Não sei se a culpa é do Pelé, mas a lei leva o nome dele, né? E quando você oferece o nome, você também oferece essa responsabilidade. Então essa situação de aos 16 anos você ter um contrato profissional, isso já mudou muita coisa. E a maneira como, se você parar que hoje você deve ter visto aí a molecada chegando, tem dia que os moleques chegam com empresário, com assessor de imprensa, com 4, 5 celulares. Eu acho que a grande diferença, o que mudou muito da minha época de menino para de hoje é que quando eu era menino, tinha 12, 13 anos, eu queria jogar no Curitiba. Eu não pensava em dinheiro, eu não pensava em fazer a minha vida, eu só queria jogar bola. Eu tinha um sentimento de jogar bola. Então a mesma bola que eu jogava na rua, eu queria jogar no Couto Pereira. E hoje em dia, com 14, 15 anos, os jogadores já falam em transferência e aonde eles vão jogar. Não tem mais aquela coisa de, eu quero sair, eu quero jogar no Maracanã. Não, o cara já quer, o cara quer ir pro Real Madrid, o cara quer jogar na Europa. Hoje tem mercados diferentes onde se paga muito dinheiro e o cara já se imagina jogando nesses lugares. E às vezes não é nem um menino, que uma criança com 11, 12 anos talvez ele não tenha essa dimensão, mas é o empresário, é o amigo do empresário, é o pai do menino que está vendo um filão em cima de uma qualidade que tem o menino. E o futebol brasileiro entrou no seguinte: antigamente, quando eu tinha essa idade, a preocupação era a parte técnica do jogador. Hoje em dia tem muito pouco. Hoje em dia vamos trabalhar esse cara é baixo. O cara nem olha se o cara tem a qualidade, o cara já olha e o cara é baixo. Pois o cara é muito magro. Então eu acho que essa situação da nossa escola, da parte técnica, durante um período aí nos últimos anos foi perdido. Dá tempo de recuperar. Porque eu acredito o seguinte: a principal situação pro nosso futebol é a parte técnica. Isso tem que ser trabalhado sempre. É claro que essa coisa do crescimento desorganizado como a gente viveu, a gente perdeu muito, perdeu esses campinhos de rua. Molecada, eu, por exemplo, jogava futebol na rua, a rua que eu jogava hoje está cheia de casa, hoje tem
tem alguns sobradinhos, alguns predinhos. Então isso também se perdeu, mas trazendo para dentro dos clubes, que é onde realmente se forma o jogador de futebol, deixou-se de lado um pouquinho a parte técnica e enfatizou demais a parte física. Se você me perguntar qual é a melhor liga do mundo, eu acho a melhor liga do mundo a Alemanha. De organização? No contexto geral, de organização, de público, divulgação, de qualidade de jogo, para mim a liga alemã é a melhor. Acaba influenciando em tudo. Tudo. Eu acho que a liga alemã ali, quando caiu o muro de Berlim, juntou as duas Alemanhas, a Alemanha foi aos poucos fazendo uma liga muito forte e para mim é a melhor liga. A Inglaterra para mim não vale, porque a Inglaterra é um monte de mecena pondo dinheiro por trás, os times são times de dono, times tradicionais como era um Liverpool antigamente já não é mais da torcida, já tem um dono. Aí você pega o Manchester City, que até 5 anos ninguém ouvia falar, foi lá um cara e deu um aporte financeiro absurdo. Então liga como clube, como contexto dessa coisa do torcedor participar no clube, dos estádios estarem lotados, de ter pouco alemão jogando fora da Alemanha, isso tudo eu acredito que a liga alemã seja, na minha opinião, é a melhor. Não, os clubes têm que se juntar. Os clubes têm que... O clube dos 13 é uma palhaçada, Não sei, é aquilo que eu falei no início da entrevista. Eu realmente desconheço esses bastidores. Mas tem que passar por alguém. E esse alguém é o clube de futebol. Porque nós não temos mecenas no Brasil, não tem ninguém por trás pondo dinheiro. A gente tem dificuldades nos clubes e os clubes vivem como, na sua maioria? Talvez o Corinthians agora esteja se reestruturando e vendo o futebol de uma maneira diferente e talvez por isso nesse momento faça tanto sucesso e a tendência é que faça cada vez mais sucesso. Mas a grande maioria dos clubes vive do dinheiro da televisão. E aí com o dinheiro da televisão fazem algumas loucuras, extrapola o orçamento e aí está feito um rombo grande, começa a antecipar dinheiro de televisão. Quando eu dei o exemplo da Liga Alemã, a Liga Alemã existem regulamentos que você não pode nem extrapolar o teu orçamento, porque senão você já começa a ter problemas para frente. E no Brasil a gente sabe que você quebrar a regra no Brasil, o cara acha que é legal, o cara acha que é bonito. Porque o bonito não é ser honesto, o bonito é ser malandro e quebrar uma regra. Então eu acredito que para segurar grandes nomes, e esses grandes nomes aí com 22, 23, 24 anos, a liga tem que ser forte, que é o que acontece na Alemanha. Eu, por exemplo, eu não concebo alguém falar que o Campeonato Espanhol é melhor que o Campeonato Brasileiro. Eu não concebo, porque eu não acho melhor que o Campeonato Brasileiro. Talvez Real Madrid e Barcelona sejam melhores porque têm orçamentos absurdos e conseguem contratar grandes jogadores, e o Barcelona ainda um pouco acima porque tem como formação, toda hora aparece alguém ali com muita qualidade. Agora, jogadores espanhóis, tem vários jogando fora da Espanha. Não tem tantos quanto a gente aqui, até mesmo porque a gente é bem maior do que a Espanha. Mas tem vários jogando fora. A Inglaterra, por exemplo, você vê, tem dificuldade para montar a seleção nacional, porque tem vários estrangeiros jogando. A Alemanha, nesse sentido, leva vantagem. Tem jogadores estrangeiros? Tem. Mas o cara vai lá com qualidade reconhecida para poder ajudar, agregar o que os caras já têm de bom. Então, no Brasil, a gente precisa de uma queda do muro de Berlim para ver se a coisa volta a funcionar. Agora entra nessa... Berlim do Brasil. Não, cara, é uma discussão enorme, porque entra nessa condição social de, por exemplo, um alemão, se o cara apertou tua mão e falar que aquilo vai funcionar daquele jeito, vai funcionar daquele jeito. A gente sabe que brasileiro, eu tô exagerando, não tô dando nem as exceções, que a gente sabe que existem as exceções, mas em regra o cara assina com você esperando que você vá para a justiça contra ele depois, porque aí a justiça vai demorar e ele ganha prazo para te pagar na frente. A gente sabe que foi. Então, se veja, em uma resposta a gente já saiu de futebol, já entrou na parte trabalhista, vai lá para o judiciário decidir. Isso já passou quanto tempo? Tem clubes aí endividados, não é nem de time que fez, é de jogador que mandou embora. Entendeu? Por exemplo, o Curitiba é um exemplo. O Curitiba tem aí 40, 50 jogadores. Os caras brincaram esses dias que se voltar todo mundo, tem mais de 70 jogadores no vestiário. Aí esses caras têm contrato. Só de imposto pro clube
é muito dinheiro para o clube pagar. Então, nesse sentido, que eu digo que demora um pouco, mas se organizar, dá para fazer. Agora, quanto tempo vai... Eu, como eu sou otimista por natureza, eu acredito que eu vou ver uma liga brasileira forte. Mas quando eu digo forte, é com o estádio cheio, com bons jogos, com o público participando, com as pessoas sabendo o que os seus dirigentes estão fazendo, para não ter esse tipo de confusão que a gente vê até hoje. O jogador sai, mete o clube na justiça para receber, não sabe quando vai receber, ou o cara já tenta te contratar sabendo que não vai te pagar. A gente passa por isso aqui no Curitiba. Tem clubes aí que não quer contratar o cara, mas quer bagunçar o nosso time, liga pro cara e fala, pô, vou te pagar 200 mil, mas o cara sabe que não tem condição de pagar, só para bagunçar a cabeça do jogador. E aí, se o cara assina o contrato lá na frente, ele vai receber, sabe Deus quando, depois de assinado, vai ter que ir para a justiça. Então, esse tipo de condição é uma coisa social também, porque a gente é aquela, vou ali, vou tirar vantagem do cara. Então, nesse sentido que eu digo, a Liga Alemã, a coisa funciona melhor, porque não sei se é também assim 100%, estou falando a distância daquilo que eu vejo. Nunca tive na Alemanha, só de conversar com alguns, mas todos falam a mesma coisa. Um alemão falou, ó, gente, é isso, acabou, não tem mudança. E no Brasil a gente sabe que tem muita curva no meio do caminho e isso dificulta bastante.